que a JUC, o MEB, o Brasil tem jeito, precisamos mudar essa estrutura, vamos às reformas estruturais de base, é preciso dar vez e voz aos camponeses, aos estudantes, aos operários. E tudo isso de início não veio muito cristão. E Rui logo se destacou, foi o representante dos estudantes dentro das organizações estudantis e começou a assumir responsabilidades. Quando ele voltava lá para casa, começava a conversar que a gente podia assim ajudar, que o Brasil poderia mudar. Ainda não havia acontecido o golpe, porque o golpe foi uma reação a esse movimento instituinte que se alastrava no Brasil. Os estudantes se organizando, e novamente Paulo Freire teve uma posição importantíssima nos centros populares de cultura. E eu acalentei meus filhos que nasceram nos anos 60, cantando: a Petrobras foi a nossa vitória, nossa primeira vitória, de vitória em vitória se escreve a história. Enquanto tantas crianças cantavam Sapequei o pau no gato, eu botava a música o hino socialista na minha vitrola. E vi o Jânio Quadros subir, e vi o petróleo jorrar, e vi que nós tínhamos jeito, e cantava também as músicas da igreja. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, larará. E nessa onda, uma rádio educadora, que era uma rádio do MEB, rádio da igreja, meu marido convidado para dirigir, eu e meu marido falando de madrugada às 6 horas da manhã, movimento familiar cristão, o que é que os pais podem fazer por um outro Brasil? Enfim, se multiplicavam os eventos. Fizemos um programa entre o dia e a noite, porque era passagem. Estávamos na fronteira arriscada. Uma das minhas irmãs participou dele, Yolanda Freire, que infelizmente não está podendo estar presente hoje. Mas assim, fomos para frente, animados por Rui, que cada vez que vinha contava histórias, que a gente poderia vencer, que isso ia nos custar muito. Olhava os meus meninos e disse: tão lindos, eles são a imagem da paz. E Rui dizia para os meus pequenos dormindo, e disse: puxa, e eu penso que os aguarda. O mundo é tão duro, mas ele dizia: é a melhor forma de viver, Célia, é lutar. Isso também é ser feliz, que para mim me custava os meus meninos no berço, imaginarmos daqui a pouco dessa luta brava. E Rui foi, e Rui vinha, e Rui nos animava sempre, e tão inteligente era, e assim, como Rui amava saber. Como qualquer ponto dos saberes, das curiosidades, eram parte da vida dele. Eu queria contar uma historinha dessas de mamãe à noite, fazendo roupa para os índios, e botava todo mundo em volta da mesa, ela costurando, tuk-tuk, para ganhar dinheiro. Roupa para os índios. A FUNAI mandou buscar os índios para São Luís, os índios vieram nus, tinha que fazer roupa. Alguém disse: Alice quer fazer roupa? Quer. Tururu, tururu. Todo mundo estudando. E ela levantava: quem não está estudando? Aí Rui estava cantando. E mamãe: para com isso, Rui. E ele dizia assim: Piru não, é pato. Piru já está muito chato. O que está chato é essa canção, esse poeta da água doce. Do poeta da água doce. Imita com beliscão. Piru não, é pato. Piru já está muito chato. Quer dizer, ele na brincadeira, ele não tinha temor à interdição de mamãe. E ele brincava, trovejava, fazia trovas com as próprias vicissitudes do limite. Daí, ele foi pro movimento estudantil de lá, completa muito o que Felícia disse, se articulou com as lutas
que já estavam mais e mais organizadas a pé. Os sustos que a gente tinha sempre, o que pode acontecer, e ele radicalizando veio para o Maranhão, para Viana, viu toda aquela desigualdade rural, e mais, no dia que ele resolveu soltar Viana, que era um emprego vitalício, por concurso, para verticalizar essa posição, nós fomos levá-lo na rodoviária. Ele conversou assim com a gente, depois Rui foi pro banheiro. Quando ele voltou, ele estava com o nariz vermelho, ele tinha chorado. E depois, a prisão, mamãe em Recife, foi visitá-lo, ele com a cabeça raspada, sofreu tortura, foi indicado pelo seu trabalho e pelo seu score acadêmico para uma viagem até os Estados Unidos, recebido na Universidade de Harvard. Lá foi reconhecido como uma das inteligências raras, recebeu um diploma com louvor acadêmico, conseguiu abrir uma fresta ou aproveitar uma fresta e falar na ONU e dizer que essa ditadura brasileira torturava os estudantes. Estava com a cabeça raspada. E depois a clandestinidade, a captura no ambiente público, o desaparecimento no capô de um carro, a luta de todos nós, dentro e fora do Brasil, de Felícia, da minha mãe, num período de exceção amedrontado. Minha mãe nos exércitos, pedindo para esses mau caráter, falou com o Vitorino, que era um político do Maranhão, um senador, e ele, quando ela voltou a insistir, ela disse: tudo bem, senador? Como vai a situação, sobre alguma coisa? A senhora telefonou para saber se eu estou tudo bem ou para insistir com o seu caso? Uma mãe vai telefonar, além de toda a torpeza da ditadura, precisa ser tão ruim assim? Felícia, o golpe foi tão grande que eu lembro que ela disse: puxa, um terremoto, até o telefone desapareceu por algum tempo, não foi? Uma semana. E depois, o milagre da vida, que foi o Henrique, aquele bochechudinho entre nós. Me lembro dele assim na minha casa, fazendo uma roda com as minhas crianças. E a esperança voltando no meio de uma labareda que a gente tinha que aceitar que o desaparecimento era para sempre. Mas que a esperança de Rui ficou como um grande legado, que nenhum de nós pode abrir a mão de que a vida precisa ficar cada vez mais ampla, e que a alegria e que a confiança de Rui tinha razão de ser. Muitas pessoas que não puderam estar aqui mandaram e-mails, particularmente uma diz isso que eu acabei de falar, se eu achava. Eu queria fazer só dar um intervalozinho, só para mim gravar, para não perder. Tá. Porque essa trilha...